Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Sem qualquer emoção no olhar, Akuma empurrou com força uma das grandes caixas. Ela tombou, despencando como um bloco de concreto sobre o corpo de Rami. O impacto foi seco. O estalo de ossos partindo preencheu o ar abafado. Seu pescoço se partiu instantaneamente. Akuma permaneceu imóvel nas sombras, observando a fumaça se dissipar. Os sons do combate diminuíram até que cessaram. Lá embaixo, entre os homens que supervisionavam a prisão dos traficantes, seus olhos se fixaram em uma figura que ele já conhecia, o detetive Haru Toyama. Ficou ali imóvel sobre as caixas, envolto pela penumbra, observando Haru se mover, até que o detetive parou, como se instintivamente percebesse algo. Seu olhar percorreu o galpão, vasculhando a escuridão, e então encontrou Akuma. Por um breve segundo, os dois se encararam em silêncio. Antes que Haru pudesse dizer qualquer coisa, Akuma deu um único passo para trás, e a escuridão o engoliu por completo. Os traficantes foram algemados e conduzidos até os veículos da polícia e distribuídos entre os carros de contenção. Já a droga apreendida, cuidadosamente embalada em caixas lacradas, foi carregada em um veículo especial, blindado e isolado. Haru e Nobuhiro foram designados pessoalmente para escoltar o carregamento até a delegacia. O comboio seguiu em silêncio com os faróis baixos, evitando chamar atenção. Ao chegarem, entraram pela garagem subterrânea e conduziram o veículo até a sala de provas. Lá, com o auxílio do Sr. Kim, o veterano e meticuloso responsável pelo setor, armazenaram toda a carga no cofre de segurança máxima, junto com as armas confiscadas na operação. Mesmo sendo quase meia-noite, a notícia da apreensão já tomava conta dos noticiários físicos e digitais. A operação da Polícia Metropolitana de Tóquio havia paralisado a cidade e os repórteres se aglomeravam em frente à delegacia, tentando arrancar informações. Enquanto isso, em um luxuoso escritório no topo de um edifício imponente, o Long Show da Tríade examinava relatórios contábeis em seu computador. Seus dedos deslizavam preguiçosamente pelo teclado, enquanto assinava digitalmente os documentos. Tudo parecia sob controle, até que um baque surdo ecoou do lado de fora. O Long Show franziu o senho. O som não era alto, mas algo em sua natureza o fez se levantar. Caminhou até a porta dupla de madeira entalhada e a abriu por completo. O cenário do outro lado o paralisou. Sangue, sangue por todos os lados. Seus homens de segurança, tidos como os mais leais e implacáveis, jaziam mutilados no chão do corredor. Membros arrancados, vísceras espalhadas, olhos fixos no nada. O cheiro metálico e quente invadiu o escritório. Um terror profundo o dominou. Instintivamente começou a recuar em passos trôpegos, voltando para o escritório como um animal acuado. Seu corpo tremia, os pés tropeçavam no carpete espesso, até que encostou em algo. Algo frio, pontudo e silencioso. A espinha de Long Show congelou. Ele mal teve tempo de reagir antes de sentir uma picada precisa na base do pescoço. A agulha penetrou sua carne com exatidão cirúrgica, deslizando pela coluna com uma suavidade assassina.
Embora não houvesse dor imediata, a pressão em seu crânio crescia como um tambor batendo dentro de sua mente. Então ela falou. A voz era baixa e melódica, com um tom que beirava a ternura, como a brisa de uma noite fria, como o sussurro de um lamento antigo. Isso é pela Yumi. Ela era minha irmã. Longshou arregalou os olhos. Sua boca tentou formar palavras, mas só um fio de ar escapou. Mas foi o marido dela. Foi ele quem a matou. Eu não sou o culpado. A assassina permaneceu atrás dele, fria como uma estátua. Enquanto retirava lentamente a agulha, permitiu que a dor começasse a se espalhar em ondas. O veneno fazia seu trabalho. Travou os músculos, embolava os nervos, impedia a respiração. Você deu a ordem, sussurrou ela. Encobriu seu filho. Destruiu minha irmã para manter a reputação da tríade intacta. Agora vai se juntar a ele no inferno. Quando ela retirou a agulha, o corpo do Longshou caiu com um baque seco diante dela, contorcendo-se, os olhos arregalados em desespero, enquanto o veneno se apoderava de seus pulmões e o sufocava com o próprio sangue. Ele ainda buscava ar com espasmos grotescos. Então, Lady Dragão ajoelhou-se ao lado dele e, sem dizer mais nada, retirou a máscara que cobria seu rosto. Quis que ele visse, quis que os olhos dele carregassem para o outro mundo a imagem da mulher que o condenara. E foi assim, olhando nos olhos de sua algoz, jovem, bela e irredutível, que o Longshou deu seu último suspiro. Já amanhecia quando Haru retornou ao seu apartamento. Ao abrir a porta, ficou imóvel. O choque congelou seus músculos por alguns segundos. O interior estava devastado. Móveis revirados, gavetas arrancadas, objetos quebrados e espalhados pelo chão. Parecia que um furacão havia passado por ali. Com um misto de fúria e urgência, ele entrou, trancando a porta atrás de si. Imediatamente puxou o celular e ligou para o chefe Shao. Chefe, meu apartamento foi invadido. Está tudo destruído aqui. Fique onde está, Toyama. Enviarei uma equipe de perícia imediatamente. Haru desligou e correu até o banheiro. Ajoelhou-se diante do armário, retirando freneticamente as caixas de pasta de dentes empilhadas. Quando achou a correta, abriu-a com cuidado e encontrou o pendrive intacto. Um alívio fugaz o percorreu. Guardou o dispositivo no bolso interno do sobretudo, trancou o armário e saiu, esperando pela perícia do lado de fora do prédio. Enquanto observava o céu clarear, o celular vibrou. Era Nobuhiro. Chefe, a voz do rapaz era aflita. Minha casa. Ela foi completamente revirada. Tudo de ponta cabeça. A minha também, Nobuhiro, respondeu Haru com a voz pesada. Ligue para o chefe Shao e informe o ocorrido. Shin desligou sem hesitar e logo depois fez a ligação para Shao. Do outro lado da linha, o chefe sentiu o peso da situação se intensificar. Seus dois melhores detetives estavam sendo vigiados e perseguidos. A máfia estava ciente e agora agia sem medo. O cerco se fechava. Mas antes que Shao pudesse tomar qualquer providência, um policial entrou apressado em sua sala. Estava ofegante. Chefe, o apartamento de Hiroshi Nakamura foi invadido esta madrugada. Ele está morto. Shao ficou paralisado. Levantou-se lentamente da cadeira. Nakamura? Morto? Tem certeza disso? Sim, senhor. E tudo indica que foi a Lady Dragão. A notícia caiu como um raio. Hiroshi Nakamura era um dos homens mais respeitados de Tóquio. Um filantropo influente, com investimentos generosos em escolas, hospitais,
universidades e projetos sociais, um símbolo de benevolência na cidade. O que diabos está acontecendo com essa cidade? Murmurou Shao consternado. Nos últimos 2 meses, Tóquio fora tomada por uma onda de eventos violentos, perturbadores e paradoxalmente positivos para a força policial. E no centro de tudo isso, uma única mulher, Lady Dragão. Mas por que Hiroshi? Qual seria o motivo? Foi então que outro policial entrou trazendo em mãos um envelope com o relatório preliminar do IML. Senhor, o legista terminou o exame no corpo encontrado na operação do Galpão 47. A única morte registrada. Quem era? Rami Nakamura. Shao sentou-se lentamente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A ficha caiu com o peso de uma revelação sufocante. Rami, o filho de Hiroshi Nakamura, estava diretamente envolvido na transação de drogas do Galpão 47. Segundo os traficantes detidos, ele era o líder da negociação. O elo estava exposto, e com ele surgia uma suspeita incômoda. Será que Hiroshi também estava ligado à tríade? Pensou Shao, sentindo um amargor subir pela garganta. Toda aquela fachada de benfeitor, as escolas, hospitais, os projetos sociais, teria sido tudo apenas uma máscara bem elaborada? Se fosse verdade, se Hiroshi usava sua imagem pública como um escudo para suas ligações criminosas, então outros nomes respeitáveis também poderiam estar envolvidos. Jin Matsung. O nome surgiu em sua mente como uma sombra inevitável. Talvez ele também. Talvez esteja mergulhado até o pescoço na Yakuza. Sendo assim, Lady Dragão então não estava simplesmente se vingando. Ela estava eliminando alvos, um a um. Alvos conectados, influentes e intocáveis. Homens que controlavam os bastidores de Tóquio, moldando a cidade ao redor do próprio crime. E se Haru e Nobuhiro estivessem certos desde o princípio, isso não era uma onda de assassinatos aleatórios. Era uma limpeza cirúrgica, uma guerra silenciosa travada nas sombras. Tóquio não era mais apenas uma cidade sob ameaça. Tóquio era o campo de batalha, e Lady Dragão, a arma mais perigosa em jogo. Depois que a perícia deixou seu apartamento, Haru recebeu uma ligação inesperada. O visor mostrou o nome que ele já esperava, embora ainda o surpreendesse: Ryu Hanzo. Ele atendeu prontamente. "Onde você está?" perguntou com a voz carregada de preocupação. "Sua casa está completamente destruída. Passei lá ao voltar para casa. A senhorita está bem?" Do outro lado da linha, Ryu sorriu discretamente diante da preocupação sincera do detetive. "Venha até o prédio em construção, perto do centro", disse com serenidade. "Apenas você. E traga seu computador. Como viu, minha casa foi destruída. Tudo que era meu se perdeu. Não tenho como lhe enviar as informações." Haru permaneceu em silêncio por um segundo, assimilando. Depois questionou: "Quando quer que eu vá?" Ryu olhou pela janela improvisada do andar inacabado do prédio e viu carros da polícia se deslocando em direção à zona residencial de luxo. O caos logo tomaria conta das manchetes. "Assim que estiver livre", respondeu. "Seu dia hoje será longo, detetive Toyama. Eu estarei esperando." Ela desligou, e das sombras ao fundo, uma voz masculina ecoou cortando o silêncio. "Confia mesmo nele?" Ryu virou-se e caminhou até um monte de sacos de cimentos e se sentou. A expressão serena. "É o único em quem confio", respondeu com firmeza. "Haru é um homem honrado e um ótimo policial." Akuma emergiu das sombras, os olhos fixos nela. Sentou-se à sua frente, curvando levemente o corpo. "Isso significa que não confia em mim?"
Ryu manteve o olhar firme. Você destruiu minha casa e teria me matado se eu ainda estivesse lá. Como posso confiar? Akuma sorriu friamente. Dê um desconto, Ryu. Eu estava sendo vigiado. Precisava ser convincente. E sabia que escaparia. Ele ficou sério. A pergunta seguinte carregava um peso íntimo. Descobriu algo no computador do Hiroshi? O semblante de Ryu mudou. Havia dor em seus olhos. Ayumi estava certa, disse em voz baixa. Rami exigiu os serviços dela, como se fosse uma das vadias dele. Não importava que fosse uma assassina da tríade. Alegou que se ela podia usar o corpo para matar, podia usar para satisfazê-lo. Quando ela se recusou, ele mandou os homens segurá-la. Fez o que quis. Depois a humilhou. Disse que ninguém acreditaria nela. E quando ela ameaçou contar tudo a você, Hiroshi e Rami plantaram aquelas provas. Fizeram parecer que ela era uma traidora. Akuma apertou os punhos. A carne da face tremia. No impulso, socou a parede de concreto ao lado, abrindo um buraco com a força da raiva contida. Aquele velho, murmurou. Nunca teve pulso com o filho. Achava que ele era intocável. Mas tiveram o que mereciam. Ele se virou para Ryu. Para onde a levou? Ela sorriu, se aproximou e segurou as mãos dele. Kamakura está lá em segurança. A última notícia que tive é que está se recuperando bem. Ainda bem que você é um homem de honra, que leva seus códigos a sério. Ele baixou a cabeça, os olhos perdidos em algum ponto do chão. Mas ainda assim eu a machuquei. Espero que um dia ela me perdoe. Ryu apertou as mãos dele com mais firmeza. Ela vai entender, ainda mais quando souber que desmantelamos a tríade e a Yakuza. Akuma se levantou, cruzando os braços pensativo. Você sabe que isso é impossível. No máximo, com a ajuda do seu detetive, cortaremos algumas das cabeças da máfia. Mas outras surgirão. Sempre surgem. Ryu se aproximou da grande janela sem vidros e observou Tóquio lá embaixo, já desperta, viva e com seu caos matinal habitual. Elas surgirão, disse firme. Mas minha dívida de sangue é com essas cabeças. Akuma se posicionou ao lado dela. Ficaram lado a lado como dois espectros observando a cidade. Nossa dívida de sangue, corrigiu ele em voz baixa. Em um dos bairros residenciais mais luxuosos de Tóquio, onde ficava o edifício onde Hiroshi Nakamura residia, viaturas da polícia rasgavam o trânsito com as sirenes em volume máximo, abrindo caminho entre a multidão de repórteres, curiosos e influenciadores que se aglomeravam em frente ao prédio. O ataque a Jin Matsung havia causado revolta, mas a morte de Hiroshi gerava comoção pública e uma onda crescente de indignação. Grupos começaram a organizar protestos ali mesmo, enquanto jornalistas e influenciadores digitais transmitiam ao vivo, exaltando a figura de Hiroshi como um cidadão ilustre e irrepreensível. O chefe Shao, acompanhado de Haru Toyama e Shinobuhiro, atravessou o saguão principal do edifício e subiu até a cobertura onde ficava o apartamento mansão de Hiroshi. Assim que o elevador abriu, o cheiro de sangue os atingiu como um soco no estômago. O corredor estava banhado em horror. Partes de corpos espalhados, paredes respingadas de vermelho, rastros de violência incontrolável. Haru percorreu o corredor em silêncio, o olhar pesado. Reconhecia o estilo. Aquilo era a assinatura de Lady Dragão. Não era apenas vingança. Era uma execução com raiva contida e precisão letal. Um acerto de contas feito à maneira dela. Dentro do apartamento, o cenário beirava o inferno.
Nobuhiro teve que cobrir a boca com um lenço para conter a ânsia de vômito. Eles cruzaram a sala e chegaram ao escritório. O corpo de Hiroshi jazia estirado entre a porta e a mesa, os olhos arregalados, congelados em agonia. O método era inconfundível. O beijo do dragão. A técnica de assassinato que Ryu Hanzo havia transformado em sua marca registrada. Chefe Shao passou a mão pelo rosto suado e suspirou fundo. Isso tá indo longe demais. Se tudo for como vocês dois deduziram, então estamos diante de uma revelação ainda maior. Jin Matsung e Hiroshi Nakamura não eram apenas homens influentes. Estavam enraizados na Yakuza e na Tríade. Ele respirou fundo e completou. E não é difícil de acreditar, já que o filho de Hiroshi, Rami, foi quem comandou a transação de drogas no Galpão 47. Foi o corpo que encontramos debaixo daquela caixa. Haru e Shin se entreolharam, surpresos pela confirmação. Haru então perguntou: chefe, se for comprovado o envolvimento desses homens com o crime organizado, vamos mesmo expô-los? Shao olhou para os peritos que começavam a fotografar e catalogar tudo, e chamou os dois detetives para um canto mais reservado. Teremos que expor. A sociedade exige uma resposta. Por mais bombástica que seja, não podemos mais esconder. Enquanto isso, a notícia da apreensão do Galpão 47 e da morte de Hiroshi Nakamura já circulava por toda a cidade. Na mansão de Jin Matsung, o impacto foi devastador. O plano havia falhado. Lady Dragão estava viva e havia matado o Long Show da Tríade. E ainda possuía um pendrive com informações cruciais. Desesperado, Matsung ligou diretamente para o superintendente e comissário da Polícia Metropolitana de Tóquio, Lau Seong. Escute bem, comissário Seong, rosnou ele, os dentes cerrados. A Lady Dragão roubou algo valioso. Um pendrive com tudo. Nossas operações, rotas, células, nomes, inclusive o seu. Se ela entregou isso àqueles dois detetives incompetentes que você mantém soltos por aí, estamos todos com a corda no pescoço. Dê um jeito de recuperar esse maldito pendrive antes que decidam fazer justiça com as próprias mãos. Se eu cair, não vou cair sozinho. Sem esperar respostas, Jin Matsung desligou. O dia foi exatamente como Ryu havia previsto. Intenso, exaustivo e caótico. O chefe Shao precisou solicitar reforços para conter a multidão revoltada que se aglomerava em frente ao edifício de Hiroshi Nakamura, acusando a polícia de inoperância e negligência. Um cordão de isolamento foi instalado, criando um corredor de acesso exclusivo para os agentes e peritos. Mesmo assim, o clima era tenso e as vaias constantes. A comoção atingiu seu ápice quando os sacos mortuários começaram a ser retirados. Homens, mulheres e crianças cobriram a boca. Alguns choraram, outros gravaram tudo em tempo real, alimentando frenesi midiático. Haru e Nobuhiro trabalharam sem descanso, concentrados em cada detalhe da cena. O massacre revelava não apenas a brutalidade, mas também a precisão. O tipo de violência cirúrgica e silenciosa que só alguém como Lady Dragão poderia executar. A dúvida principal girava em torno da logística. Como ela teria chegado até a cobertura? A hipótese mais plausível, reforçada pelo rastro de sangue no hall do andar interior, era que Ryu havia entrado pelos fundos do edifício, passando pela garagem e utilizando o elevador de serviço até o penúltimo andar. De lá teria acessado o elevador particular que levava diretamente à cobertura. A carnificina na entrada dava indícios claros de que ela enfrentara a resistência e a superara com facilidade. Ao final do dia, Nobuhiro seguiu direto para a delegacia, exausto.
Haru, por sua vez, aproximou-se de Shao e avisou: Chefe, preciso resolver um assunto pessoal. Prometo que assim que terminar, volto para concluir o relatório. Shao assentiu com um aceno, entendendo o cansaço visível nos olhos do detetive. Haru deixou o local e dirigiu pelas ruas de Tóquio cada vez mais congestionadas à medida que a noite caía. No caminho parou em uma loja de conveniência. Comprou 2 miojos com legumes, 2 temakis de salmão e preparou o macarrão instantâneo ali mesmo, no micro-ondas disponível aos clientes. Tudo devidamente embalado e acomodado no banco do passageiro, ele seguiu em direção ao edifício em construção, o ponto de encontro com Ryu. Mas algo o incomodava e logo percebeu o que era. Estava sendo seguido. Seu coração disparou. Com olhos atentos ao retrovisor, Haru pegou o celular discretamente e enviou uma mensagem para Ryu. Estou sendo seguido. A resposta veio segundos depois. Mantenha a rota e deixe comigo. Confiando nela, ele continuou dirigindo, mas o frio na espinha não o deixava. Quando chegou ao edifício em construção, recebeu uma nova mensagem. Suba até o 5º andar. Te espero lá. Ele pegou as sacolas com os alimentos e o notebook e entrou no esqueleto de concreto da construção. Os passos ecoavam pelos andares vazios, criando uma sinfonia incômoda de suspense. Quando alcançava o segundo lance de escadas, ouviu passos vindos de cima e alguém descendo. Congelou. Seu estômago revirou ao reconhecer o homem que se aproximava. Alto, imponente, com os cabelos presos no alto da cabeça, o mesmo que havia visto 2 vezes. Primeiro à distância na cena do massacre dos caçadores de recompensa. Depois, silencioso nas sombras do galpão 47. Os dois se encararam no instante em que cruzaram no meio da escada. Haru sentiu um calafrio subir pela espinha, como se seu corpo soubesse que aquele homem era pura morte condensada. Seria ele o carniceiro que Raul mencionou? Pensou, sentindo os batimentos acelerarem. Mas não parou. Subiu correndo os degraus restantes, com o medo palpitando no peito. Temia que algo tivesse acontecido com Ryu. Então, gritos explodiram do andar inferior. Gritos de pavor, desespero puro. Homens adultos berrando como crianças prestes a serem devoradas. Haru engoliu em seco. Chegou ao 5º andar com o coração quase saindo pela boca e respirou aliviado ao ver Ryu à sua espera, intacta. Ela sorriu ao vê-lo e ele entrou no que seria futuramente um apartamento de luxo, mas que por ora era apenas concreto nu, com o pôr do sol infiltrando-se pelas frestas abertas. Nobuhiro estava sentado à sua mesa, a cabeça latejando, os olhos pesados de exaustão. Tentava sem sucesso finalizar seu relatório. As palavras embaralhavam-se diante dele como sombras dançantes, sua mente mergulhada no caos dos últimos acontecimentos. O chefe Shao, atento à inquietação do rapaz, aproximou-se e disse com a voz firme, porém compreensiva: Pegue suas coisas, Nobuhiro. Vá para casa e descanse. Amanhã você termina esse relatório. Obrigado, chefe, murmurou Shin aliviado, enquanto começava a reunir seus pertences. Foi então que o celular de Shao vibrou com uma notificação. Ele pegou o aparelho e, ao ler a mensagem da corregedoria, seu semblante endureceu. A ordem era clara: detém imediatamente Shin Nobuhiro e Haru Toyama, sob acusação de receberem propina da Yakuza em troca de acobertar operações criminosas.